Alô pessoal, eu fui desafiado pelo grupo que trabalha com a tecnologia e informação da igreja para gravar uns vídeos com aulas que eu estava dando na escola dominical. E então aqui nós estamos iniciando essa escola dominical virtual, né? Como a minha classe é a classe de Hebreus, então eu vou falar sobre Hebreus. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem essas lições. Não sabemos quanto tempo vamos ficar nesse isolamento, então estamos aí para ajudar a igreja e aos irmãos, né, nesses momentos. Muito bem, a nossa classe é a classe de Hebreus, né? E antes que a gente fale sobre especificamente a carta aos Hebreus, vamos primeiro fazer uma ambientação, né? Uma ambientação. O povo hebreu, ele teve lá o seu início, podemos dizer que enquanto nação, só depois da libertação do povo do Egito. Porque antes eles eram escravos, estavam escravizados lá no Egito, né? Não tinham uma identidade enquanto nação. Deus é que deu essa identidade nacional para o povo através justamente das leis, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis penais, as leis religiosas, né? Foi isso daí que deu o arcabouço, foi isso que fez com que aquele povo que saiu do Egito, um povo escravizado há centenas de anos, pudesse criar uma identidade nacional. Quando eles estavam no Egito, ao contrário do que muita gente pensa, eles não tinham uma religião estruturada. A religião só foi estruturada posteriormente, justamente com as leis. Quando Deus levantou Arão para ser o sumo sacerdote e a sua descendência para ser o sacerdote, sumo sacerdote. Quando foram escolhidos os levitas para cuidarem do tabernáculo, quando o tabernáculo foi estabelecido e tal. Antes, a única religião organizada que os judeus conheciam, que os hebreus conheciam, era a religião dos egípcios. Aquela religião cujos deuses tinham formas de animais. Não é à toa que a primeira vez quando eles se desviam, quando eles confeccionam um deus, uma estátua, né, uma imagem, para dizer que foram tirados do Egito, que foi ele que tirou do Egito, eles construíram o quê? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque era isso que eles estavam acostumados a ver lá no Egito. Muito bem. Outra coisa também, nessa construção da identidade do povo judeu, e relacionado com a religião dos egípcios que os hebreus conheciam, foram justamente as pragas, as 10 pragas. Cada praga do Egito, cada praga que afligiu ao Egito naquela época, na verdade estava ferindo um dos deuses dos egípcios. O Nilo, cujas águas se transformou em sangue. O Nilo era um deus para os egípcios. Né? Aí veio as rãs, havia um deus que era o senhor das moscas, e assim por diante. Cada praga atingia um deus egípcio, demonstrando que o Deus de Israel, né, o Deus dos hebreus, era superior aos deuses dos egípcios. E isso culminou com a morte do filho de Faraó, o próximo Faraó, porque o Faraó era considerado o Deus vivo do Egito.
E então, ao atingir diretamente a casa de Faraó, o próximo Faraó, Deus estava mostrando que era muito superior ao Faraó, né? Aquele que era tido como Deus vivo para os egípcios. Então, saindo da terra do Egito, atravessando o Mar Vermelho, chegando no Sinai, Deus começa então a dar as leis para o povo. Essas leis que estão principalmente em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, né? Que tinha como objetivo primordial estabelecer símbolos. E esses símbolos apontavam para o Messias. Messias que havia sido prometido por Deus lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, né? Quando diz que porém inimizade entre o descendente da mulher e a tua descendência, ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E é isso, né? Todo o aparato cerimonial, os sacrifícios estabelecidos, a ordem sacerdotal, as próprias vestimentas, os paramentos, tudo eram sombras que apontavam para Jesus Cristo, o Messias. E esse aparato simbólico, não é? Ele tinha um prazo de validade. O prazo de validade era enquanto o Messias não chegasse, enquanto o Messias não viesse, né? E então aí, quando Jesus veio, infelizmente o povo de Israel, na sua grande maioria, não aceitou que Jesus era o Messias, porque eles estavam esperando um outro tipo de Messias. Eles estavam esperando um Messias militar, um Messias político que derrotasse o Império Romano, né, e instaurasse o governo do Messias mundial, e que Israel viesse a ser a principal das nações, dominando todas as outras nações do mundo. Isso é o que os judeus queriam, isso era o que os judeus esperavam, era esse o tipo de Messias que eles esperavam. Quando Jesus veio, falando de salvação, falando do reino de Deus, falando de perdão, eles rejeitaram completamente essa mensagem. Só que, como veio o Messias e como o sistema sacerdotal, o sistema de sacrifícios tinha um prazo de validade que era até a vinda do Messias, então Deus fez cessar os sacrifícios. Não é? Fez cessar os sacrifícios quando, no ano 70, quando o general Tito conquistou Jerusalém e destruiu o templo e expulsou os judeus da Judéia, né? Espalhando-os por todo o mundo. E essa diáspora, eles só vão se recuperar, eles só vão voltar à terra de Israel em 1948, né? Desde o ano 70 até 1948, quase 1900 anos eles ficaram dispersos. E estando assim dispersos, eles não poderiam mais fazer sacrifícios. Então, o judaísmo de hoje, o judaísmo praticado hoje, é um judaísmo completamente diferente do judaísmo do primeiro século e dos séculos anteriores, quando existia templo, quando existia sacerdotes, quando existiam levitas, quando existia todo o ritual no templo e quando existia sacrifícios. Os sacrifícios cessaram. Não existem mais sacrifícios na religião judaica de hoje. É completamente diferente do que foi estabelecido no Antigo Testamento, nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio.
Mas, dentro desse aparato simbólico que Deus estabeleceu no judaísmo, apontando para o Messias, certo? Nós temos também, além dos sacerdotes, além dos sacrifícios, etc., do qual Hebreus vai tratar com muito detalhe, vai falar bastante sobre essa questão do sacerdote e dos sacrifícios, mas também existiam festas. Deus estabeleceu algumas festas para que o povo celebrasse ao longo do ano. Todas as festas, à exceção de uma, todas as festas são anuais. Só tem uma festa que é semanal, que é o Shabá. Então, o Shabá, que é o dia do descanso, que é o 7º dia, então é a festa mais importante para os judeus, porque ela se repete semanalmente, semanalmente. Então o Shabá é uma festa que ocorre toda semana, no 7º dia, o dia do descanso. Essa festa foi estabelecida, a referência dela em Levítico, no capítulo 23, versículo 3, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, e em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 15. Então, qual é o significado do Shabá? É a festa religiosa mais importante para os hebreus, por ser semanal, comemora o descanso de Deus após a criação e a libertação também do povo do Egito. Nós temos a segunda festa que foi estabelecida, foi justamente na época da saída do povo do Egito. É a Páscoa, ou Peshá em hebraico. Páscoa, Peshá, significa passar por cima, fazendo alusão, obviamente, ao fato de que o anjo da morte, quando via o sangue nas vergas das portas da casa dos hebreus, ele passava por cima da casa e não feria o primogênito. Então, as referências dessa festa estão em Êxodo, no capítulo 12, capítulo 12, versículos de 2 a 20, e também em Levítico, no capítulo 23, versículo 5. Então, o nome Páscoa indica o livramento da 10ª praga do Egito. A observância recai na primavera, no início da colheita da cevada. Comemora o êxodo do Egito. Então é comemorado no mês de Nisan, que é entre março e abril, entre os dias 14 e 21 de Nisan. Certo? É uma festa anual de peregrinação. Antigamente, a Páscoa precisava ser comemorada em Jerusalém, mas agora ela é comemorada nas casas, uma vez que não existe mais essa questão dessa peregrinação. Também nós temos a festa dos pães asmos, ou dos pães ázimos, Hag HaMatzot, também no mês de Nisan, entre o dia 15 e o dia 21 do mês de Nisan, e está referenciado em Levítico, capítulo 23, do versículo 6 a 9. Essa é uma observância de 7 dias logo após a Páscoa e relembra a pressa dos israelitas ao sair do Egito. Inclui um dia das primícias pela colheita da cevada. Temos também a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, ou da colheita.
é realizada no mês de Sivan, que é entre maio e junho, 6 semanas após a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. É por isso que se chama Pentecostes, porque são 50 dias após a Páscoa. Foi nessa ocasião, na ocasião da celebração da Páscoa, aliás, do Pentecostes, que houve aquele episódio, né, do batismo com o Espírito Santo dos discípulos lá no cenáculo, né? Está referida em Êxodo capítulo 23, versículo 16, Êxodo 34, versículo 22, Levítico 23, versículos 15 a 21. Não é? Que comemora a entrega da lei do Monte Sinai, comemora a colheita do trigo, é também uma festa de peregrinação. No Antigo Testamento, o povo lia o livro de Ruth e cantava salmos. Temos também a festa das primícias. Esta é uma festa tipicamente agrícola, né? Implicava a oferta do primeiro feixes de grãos colhidos. Era a festa das primícias. Está referenciado lá em Levítico capítulo 23, de 9 a 14. Qual o simbolismo disso? O simbolismo é que toda colheita pertence ao Senhor. Temos também a festa de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Essa festa, ela marca o início do ano civil de Israel. Então é o ano novo. Rosh Hashanah é o ano novo de Israel. É comemorado no primeiro dia de Tisri, o nome do mês Tisri, que é entre setembro e outubro. Está referida lá em Levítico, no capítulo 23, de 23 a 25. Temos também o Yom Kippur. O Yom Kippur, que é o dia da expiação. O dia da expiação. Também é realizado no mês de Tisri, só que no 10º dia. Tisri corresponde à metade do mês de setembro, metade do mês de outubro. Está referenciado em Levítico 23, de 26 a 33 e em Êxodo 30, no versículo 10. É um dia de jejum nacional, o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Esse é o dia em que havia o sacrifício do cordeiro, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos na época em que o templo existia. E aí então, quando o templo acabou esse ritual de entrar no Santo dos Santos. O Yom Kippur ainda é celebrado em Israel, ainda é celebrado pelos judeus, porém não tem mais o sumo sacerdote oferecendo um sacrifício para cobrir o pecado do povo. Aí nós temos também a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Em hebraico é Sukkot. Também realizado no mês de Tisri, entre os dias 15 e 21. Está referenciado. A festa dos tabernáculos ou cabanas está referenciado lá em Levítico 23, de 33 a 43, Números 29, dos versículos 12 a 39, e Deuteronômio, do capítulo 16, versículo 13. É uma festa de colheita de frutas do outono. É a mais alegre das festas judaicas. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Relembra os 40 anos no deserto,
também é uma festa de peregrinação. O jubileu, que está em Levítico, no capítulo 25, versículos de 8 a 17, e também no mesmo capítulo 25, dos versículos 23 a 55. Essa festa do jubileu era realizada de 50 em 50 anos, e era uma festa muito importante porque as terras eram devolvidas e os escravos eram libertados. Toda a venda feita era feita tendo em vista quantos anos faltava para o ano do jubileu. Assim, se você vendia um campo, né, uma propriedade rural, e essa propriedade e faltassem 45 anos para o jubileu, essa propriedade tinha um preço. Se faltasse 20 anos para o jubileu, o preço era menor. Se faltasse 5 anos para o jubileu, o preço ainda era menor. Por quê? Porque a terra teria que ser devolvida por ocasião da festa do jubileu. Temos aí também a festa do Hanukkah, que é a chamada Festa das Luzes ou da Dedicação. Essa festa é uma festa que não foi estabelecida por Deus na lei, certo? Esta festa de Hanukkah, ela celebrava a recuperação e a purificação do templo por Judas Macabeu no ano de 164 a.C. Então foi uma festa que os judeus passaram a praticar depois da libertação do povo da opressão síria. Isso já depois do retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, reconstrução do templo, reconstrução das muralhas, etc. Depois que o Império Persa foi subjugado pelos macedônios, e depois da morte de Alexandre, então o Império de Alexandre se dividiu em 4 partes, e a parte que ficou, a Palestina, ela foi dominada pelos sírios, né? E aí então eles oprimiram bastante os judeus, e os judeus se revoltaram, e aí tivemos um pequeno período de liberdade, né? E essa libertação se deu aí pela família Macabeu, e então por ocasião da recuperação e da purificação do templo, foi estabelecida essa festa, a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Também uma outra festa que também não estava estabelecida na lei é a festa de Purim. Esta festa, nós temos notícia dela, né, em Esther, no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 28. Essa festa comemora o livramento do povo judeu nos dias de Esther, né? Eles se lembram da história, né, de Esther. Amã queria destruir o povo, os judeus, e Esther conseguiu com o rei para que o povo pudesse resistir. E aí o livramento do povo dos judeus na época de Esther desse tentativa de extermínio. Muito bem. Também os ofícios sacerdote, rei, profeta são simbólicos e também apontam para Jesus Cristo, que é o único que desempenha essas 3 funções, certo?
E essas três funções estão muito bem exploradas na Epístola dos Hebreus, que nós vamos começar a estudar, né, no próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês.